Bom, antes da gente dar início ao nosso primeiro painel nesse evento, vamos fazer um anúncio extremamente importante. O Brasil precisa de ferrovias mais extensas, mais modernas e mais conectadas. Todos nós sabemos disso. Mas não basta investir em trilhos, locomotivas e terminais. É preciso também investir em pessoas, investir na formação de quadros técnicos e gestores capazes de planejar, estruturar e executar projetos de alta complexidade, como são as concessões e as parcerias público-privadas. E é com esse espírito que temos a satisfação de anunciar aqui neste evento o lançamento do MBA em PPPs e concessões com ênfase em ferrovias. Trata-se de uma iniciativa pioneira, com apoio da ANTF e da ANTT, que será conduzida pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e a University College London. Este programa, que é inovador, previsto para se iniciar ainda neste mês de outubro, representa um marco na formação de capacitação de profissionais dos setores público e privado, unindo excelência acadêmica e experiência prática no setor ferroviário. É uma iniciativa que vai preparar nossos especialistas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades de um mercado cada vez mais dinâmico, regulado e estratégico para o futuro do Brasil. Convidamos o diretor-presidente da ANTF, Davi Barreto, e o diretor-geral da ANTF, Guilherme Teo Sampaio. Ah, é porque ficou junto aqui, desculpa, a NTT. Então, temos aqui Davi Barreto, da ANTF, diretor-geral da ANTT, Guilherme Teo Sampaio, e o coordenador-geral do MBA, PPP e Concessões, Carlos Nascimento, para um registro fotográfico desse momento. Uma salva de palmas mais uma vez. Agradecemos, então, o diretor-presidente da ANTF, Davi Barreto, o diretor-geral da ANTT, Guilherme Teo Sampaio, coordenador-geral do MBA PPPs e Concessões, Carlos Nascimento. Agradecemos a ANTT e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo pelo apoio a esta iniciativa. Com certeza vai fazer muita diferença para o setor ferroviário. E teremos agora o primeiro painel que abordará um tema de vital importância para o futuro da nossa malha ferroviária. É o painel 1, Plano Nacional de Ferrovias, desafios e oportunidades para a expansão e a modernização do transporte ferroviário no Brasil. Este painel é crucial para entendermos como as estratégias governamentais e as iniciativas privadas estão se alinhando para transformar nossa infraestrutura. Discutiremos os grandes desafios que ainda persistem, mas principalmente as vastas oportunidades que se abrem com os investimentos e a modernização do modal ferroviário em nosso país. Para moderar este painel, teremos o prazer de apresentar Natália Marcassa, vice-presidente da Rumo Logística. Para compor nossa mesa, os painelistas, Leonardo César Ribeiro, secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Guilherme Teo Sampaio, diretor-geral da ANTT. Fábio Marchiori, CEO da VL Logística. Lauro Ângelo Dias Amorim, diretor de Licenciamento Ambiental e Assuntos Regulatórios na Vale. E Eduardo Scolari, CEO da Greenbrier Maxion.
Seguimos agora com esse painel. Por favor, Natália, com você. Gente, vamos para o painel da fome, né? Eu estava brincando com os meninos, mas a gente promete trazer um debate bastante rico para vocês e bastante pragmático, para todo mundo poder almoçar em paz. Aqui, meus colegas de painel, a gente está com lideranças importantes do setor, diretor da agência, secretário de ferrovias, as principais empresas aqui do setor, a indústria do setor. E a gente tem muito que comemorar, né? Nos últimos anos, o Tufi trouxe aqui, na abertura inicial, um panorama do crescimento do setor. A gente está com 540 milhões de toneladas sendo transportadas, a gente está no nosso recorde de investimento, mas acho que meus colegas aqui das concessionárias vão concordar comigo que não é fácil fazer isso todo dia, né? A carga... Trazer a carga, fazer a infraestrutura, conseguir operacionalizar todo esse sistema com confiabilidade, segurança e preço, é um desafio nosso de todos os dias. Mas, nesse governo, a gente teve uma super oportunidade de ter a Secretaria de Ferrovia criada, e o secretário, eu queria também que abordasse um pouco disso aqui, mas, secretário, eu vou tomar a gentileza de fazer a primeira pergunta para o Guilherme, que ele está com o tempo apertado, e aí a gente continua com você na sequência. Guilherme, acho que a agência, enfim, foi dito aqui várias vezes, né, como a melhor agência federal, e a gente vê o crescimento também da regulação do setor. Queria que você contasse um pouco para a gente agora dessa trajetória que o setor ferroviário está iniciando, de discutir os regulamentos. A gente começou agora com as audiências públicas do Regulamento Geral de Ferrovias, algo que a agência fez com muito sucesso no setor de rodovias. E, se você puder alinhar a isso, quais são as principais inovações regulatórias que a gente também vai poder ver nesses contratos que estão sendo otimizados e nos contratos que vão a leilão, acho que ia ser bem interessante para todo mundo. Maravilha, e mais uma vez, bom dia a todos. E externar aqui, Davi, minha alegria de compartilhar mais uma vez este painel. E o evento Brasil nos Trilhos ficou no cronograma oficial dos setores e eventos de infraestrutura. E também compartilhar, está ladeado aqui de craques, e principalmente aqui da Natália, que até pouco tempo atrás, Pedro, era servidora da agência. Mas aí vocês roubaram ali e eu fiquei desfalcado. Continua servindo publicamente. Também com o Fábio, com o Leonardo, com os demais aqui presentes. E dizer que realmente nós estamos num momento transformador do setor ferroviário. E acaba que é um trabalho, Leonardo, silencioso e que já tem sido reverberado em ações concretas. E eu poderia dizer aqui, acabou que na fala busquei ser mais objetivo, se Barão de Mauá estivesse vivo, e aonde quer que ele esteja, certamente está muito feliz do que está acontecendo no segmento. E digo isso não porque eu faço parte da agência, mas por causa de dados e de fatos. É o que o regulador tem que trabalhar, é o que o regulador tem que fazer. Eu digo primeiro porque nós temos um processo evolutivo muito significativo. Primeiro, o próprio feito de renovações antecipadas de ferrovias. Isso é algo totalmente disruptivo, eu que sou da área jurídica, de pensar no direito administrativo clássico, que você não iria fazer uma nova concessão, mas sim renovar antecipadamente. E aí foi um trabalho, uma interpretação, agência, Congresso Nacional, Ministério, e que é uma agenda de Estado, e que tinha e tem objetivos claros, que é o quê? Antecipação de investimentos, solução de conflitos urbanos, investimento em tecnologia e sustentabilidade. Na atual gestão, com o ministro Renan, o Leonardo e demais integrantes da equipe, fez ali uma evolução desse processo, dessa curva de aprendizagem, onde já evoluímos aqui com a própria Rumo, MRS, e agora estamos no processo de renovação da FCA, Fábio, já com esse aprendizagem, ou aprendizado, melhor dizendo, de como nós chegamos. E com algo muito mais refinado da diretriz de política pública, algo que não tinha anteriormente. Novos projetos de concessão, há pelo menos meia década isso não acontecia, então temos a convicção desse trabalho conjunto que o ano que vem, no primeiro trimestre, nós teremos o leilão da EF 118,
com um aporte ali que isso não tinha acontecido no governo federal, para justamente viabilizar o importante corredor do Arco Sudeste. Paralelo a isso, as autorizações ferroviárias, nós temos visto que elas têm tomado a sua atração do jeito que tem que ser, ligando a troncos centrais para realmente transportar terminais ali existentes, e teremos também uma agenda positiva que é do próprio chamamento público, ou seja, temos um cardápio de opções. Mas tem algo que o setor sempre esperou muito, uma discussão da agenda regulatória. E às vezes existia até um pouco de questionamento, um pouco de inveja, de falar, pô, o setor rodoviário anda avançando, falando tanto sobre partes regulatórias, e o ferroviário, que tanto tem gerado emprego, feito investimentos, transformado a matriz de transportes, o que precisa ser feito? E foi uma inquietação ali pessoal, Davi, de realmente mudar, sair do status quo. Nós temos ali um teto tarifário, algumas questões que foram importantes, são super importantes. Não sei se o Bernardo Figueiredo aqui se encontra presente ainda, mas foi um dos responsáveis por isso e realmente trouxe uma estabilidade ali para o setor, mas passada-se uma década, é preciso discutir e além da parte do teto tarifário e outras questões a mais. Iniciamos ali com algo muito esperado pelo setor de usuários, pelo segmento dos usuários, que era justamente a discussão de operações acessórias, algo que estava um pouco tímido ali na agência, algo delicado, um tema ácido, e conseguimos avançar, e justamente o próprio setor, no ambiente de discussão, nós conseguimos chegar na conformidade, evitando-se a cobrança abusiva e indevida, e tendo ali não uma ingerência da agência do ponto de vista econômico, mas sim, se chegasse ali no índice, teria uma verificação, e se porventura tivesse algo, se adentrasse. Hoje nós não temos algo concreto com relação a isso, mas no setor ferroviário fizemos o Regulamento de Concessão de Rodovias, o RCR. E aí surgiu, por que não fazer o RCF? Com temas que são caros para o setor. E alguns deles, na provocação que a Natália fez, foi primeiro uma discussão de reequilíbrio. O setor ferroviário nunca discutiu reequilíbrio. E não podemos negar, e temos que constatar, que durante o período pandêmico e períodos crises sistêmicas econômicas, o setor tem sido fortemente impactado, com o aumento da taxa de financiamento, o aumento da variação cambial, da questão dos próprios, no maior ciclo de investimentos. Então, isso está sendo um dos pontos que nós iremos direcionar no RCF. Paralelo a isso, ao regime geral de ferrovias, também iremos direcionar a própria discussão da interoperabilidade. Tema caro, e o Tufi destacou no início lá, da conexão entre uma malha e outra. O próprio regime ali, trazer maior segurança do investidor usuário, ou também o atual operador ferroviário, também o antigo OFF, para ter maior capacidade nessa discussão, e muito investimento em tecnologia e segurança viária, com uma agenda perene com relação a esse processo. Nós iniciamos nossa agenda de consultas e discussões públicas com o setor como um todo, e acreditamos que no final do primeiro semestre do ano que vem nós teremos essa agenda de regramento já bem direcionadas e também com regras claras, inclusive com temas sensíveis, de devoluções de trechos, do próprio chamamento e outros temas mais caros para trazer uma estabilidade de previsibilidade de segurança, não jurídica, mas regulatória, que o setor necessita, Fábio. Isso movimenta o ecossistema como um todo, do ponto de vista das ferrovias, no seu investimento de transporte de cargas próprias, mas também de carga geral, com números crescentes, e até no vídeo inicial que foi feito aqui no painel, já tem que ser atualizado para o ano que vem, porque o último ano teve recorde do transporte de carga geral, este ano bateremos o recorde novamente, recorde do investimento privado, que ocorreu no ano passado, esse ano não vai ser diferente, e paralelo a isso, esse direcionamento da integração de novas concessões. E, por fim, Natália, deixar uma mensagem também da solução de passivos. Nós temos aqui alguns passivos que têm que ser equalizados, e a mensagem que a agência quer trazer até publicamente é a equalização. Resolvemos Transnordestina, que vai iniciar este ano as operações de forma parcial, e também queremos endereçar aqui soluções conjuntas. Malha Oeste, Malha Sul e outros tramos ferroviários importantes que têm um olhar não apenas econômico, mas um olhar também social e integrado no nosso sistema ferroviário de transporte como um todo. Obrigada. Obrigado, Guilherme. A gente não faz
Você vai precisar sair agora? Vai conseguir ficar? Então, tá bom. A gente não faz ferrovia sem política pública, né, secretário? A política pública do setor ferroviário é algo que ela ficou muito tempo ali guardada na gaveta. Acho que a gente teve uma evolução grande no modo rodoviário, mas o setor ferroviário sempre foi tratado meio como patinho feio, né? Um setor em que a gente investe tanto, em que a gente transporta as principais cargas ali exportadoras do país, né? A gente é um país de commodity, ele passa pelos trilhos. Como que foi essa experiência de organizar essa política pública, começar a colocá-la em voga, discutir esse ambiente para poder chegar num desenho do plano ferroviário, juntamente com otimização de contrato e renegociação? Conta isso um pouco para a gente, e se você puder dar um spoiler ali de pipeline de projeto, o que vem primeiro, o que a gente pode ver aqui, final do ano, começo do ano, a gente também vai gostar. Excelente. Primeiramente, bom dia, né? Eu não gosto de dar boa tarde antes do almoço, para não dar aquela sensação de que ainda não estou trabalhando, né? Mas quero cumprimentar o diretor-geral, Guilherme, amigo Fábio, da VLI, você, Natália, da Rumo, Lauro, Scolari, cumprimentar todos vocês, dizer que é uma grande oportunidade, uma honra estar aqui participando desse evento, parabenizar, Davi, você pela organização dessa nona edição do Brasil nos Trilhos. Acredito que não deve ter sido fácil organizar, preparar, deixar tudo nos mínimos detalhes organizado para nós aqui podermos dialogar sobre o setor de ferrovias. O Jorge Bastos, na fala dele, trouxe uma verdade, né? Criar uma secretaria, ser o primeiro secretário de ferrovias, ser ponta de lança, né? Tem o lado positivo de você poder estruturar junto com o ministro e com a alta administração ideias novas, mas também tem esse desafio de tirar do papel o que não tinha, né? o que não existia até então. Então, nós fizemos, num primeiro momento, um diagnóstico e percebemos ali que faltavam as políticas públicas, né? Um portfólio normativo, um banco de projetos. Estávamos ali sem... Eu até lembro que eu conversava com a minha diretora de projetos e obras e comentei com ela assim, Mari, se eu conseguir levantar recursos aqui, quais são os projetos em que nós iremos aplicar? Ela ficou, olha, a gente ainda precisa estruturar aqui um banco, uma carteira de projetos. Então, e uma estratégia de funding e de financiamento. Porque o dilema aqui no setor de ferrovias é que nós sabemos que o Brasil precisa muito desenvolver as estradas de ferro, construir novas estradas de ferro, para poder transportar, para que os empresários possam transportar a carga com eficiência econômica e com eficiência ambiental, mas também sabemos que a implantação de uma ferrovia, ela compreende relevante volume de investimentos, e para você construir uma estrada de ferro, você não tem a receita no primeiro momento. É como se a gente estivesse, por exemplo, fazendo leilões de rodovias, construindo estradas, né? A gente não, a gente está concedendo as estradas já construídas. O desafio aqui no setor de ferrovias, para além de fazer funcionar bem o que já existe, Fábio, como a FCA e a VLI, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso, como expandir e construir novas estradas de ferro do ponto de vista do funding e do financiamento. Então, a gente olhou, fizemos esse diagnóstico e, basicamente, estruturamos o nosso trabalho num tripé, né? Primeiro, para um economista, a segurança jurídica, os incentivos econômicos são fundamentais para os investimentos acontecerem. Então, estruturamos uma carteira de normas, né? Então, estabelecemos as diretrizes para as prorrogações antecipadas. Vou destacar aqui, vou fazer a ligação com o dispositivo que conversa com o Scolari, nessa portaria, nessa norma sobre as prorrogações antecipadas, tem um dispositivo em que traz previsibilidade para aquisição de material rodante,
né? Então, agora, o contrato da FCA já vai ter essa novidade, quer dizer, a indústria ferroviária vai saber exatamente o cronograma de aquisição desse material rodante, né, dentro de um planejamento. Nós tivemos que criar uma norma para precificação dos trechos a serem devolvidos, né? Tivemos que passar por um consenso, né, Natália, na Malha Sul, para estruturar as linhas gerais dessa precificação. Por quê? Porque muitas malhas agora podem envolver aí trechos devolvidos para a gente destinar para outras ferrovias, né? No caso do chamamento público. Então, tivemos que fazer esse trabalho de precificação. E agora, na mão do Dr. Marconi, que é o consultor jurídico, na mesa dele, tem uma política de outorga, a primeira política de outorga. Só para vocês terem ideia, são 32 artigos, que tem a política de passageiros, tem política que envolve, inclusive, receitas do real estate para poder financiar esse desenvolvimento, esse segmento. Nós temos dispositivos, como o Guilherme trouxe, dispositivos para permitir a transferência de recursos do orçamento para os projetos ferroviários, a fundo perdido, né, um recurso de funding, a possibilidade das contas vinculadas. Nós criamos, Natália, a primeira conta vinculada do setor de ferrovias na Malha Paulista. Entendemos que a conta vinculada é um instrumento poderoso para desenvolver as ferrovias no país, né? Hoje, a repactuação com a Rumo, os recursos repactuados já estão sendo depositados nessa conta vinculada. E agora repactuamos o contrato da MRS há 2 semanas, permitindo a possibilidade da gente fazer um investimento cruzado. Uma conta vinculada de uma malha passar para a conta vinculada de uma ferrovia a ser implantada. Então, aqui já estamos saindo um pouco do portfólio normativo, indo para a estratégia de financiamento e de funding. Então, estamos criando todos esses instrumentos, criamos uma ação orçamentária no Orçamento Geral da União, específica para a participação da União em projetos ferroviários. Essa ação para 2026 vai contemplar também a possibilidade da União transferir recursos para o chamamento público, que é uma inovação que a gente estruturou junto com a NTT nessa gestão. Agora, o poder público pode ofertar para o setor privado uma malha ociosa e o setor privado vai poder explorar essa malha dentro de um contrato de autorização. Veja só, é uma malha ferroviária federal sendo explorada por um contrato de autorização. E como a malha ferroviária federal, pode haver a transferência de recursos públicos para essa malha. Então, isso pode viabilizar muitos projetos. Nós tivemos aí a aprovação das debêntures incentivadas, aprovamos, em 2023, no CONFAS, o incentivo para o ICMS, aprovamos, em 2024, uma norma geral que permite a securitização de créditos não tributários para projetos de infraestrutura, uma outra inovação. Então, hoje nós temos um arcabouço normativo muito robusto para permitir o financiamento e o funding dos projetos ferroviários. Isso é fundamental se um país quiser ampliar a sua malha, construir ferrovia greenfield. Esse é o desafio. O Brasil está se inserindo num ambiente real de expansão, em que poder público e setor privado vão participar de uma expansão de ferrovias greenfields. Então, nós temos agora, para fechar minha fala, Natália, o pipeline de projetos, né? Ou seja, estruturamos as normas, tivemos que tirar normas do zero, né? Criamos uma estratégia com vários instrumentos de financiamento de funding, inclusive em parceria com o BNDES, né, Luciana? Teremos agora uma reunião para discutir maiores detalhes. E o pipeline, que eu acho que digamos assim, o resultado principal. Aí eu posso falar da Norte e Sul e do Corredor Leste-Oeste, cortando o país em 4 quadrantes, e para cada eixo desse nós estamos fomentando investimentos. No Nordeste, a Transnordestina, fazendo a ligação de Eliseu Salgueiro ao Porto de Pecém, 3,6 bilhões autorizados pelo Banco do Nordeste. Teremos essa operação, né, Tufi? Agora, em outubro, acontecendo. Vamos soltar o leilão do trecho pernambucano,
Estamos repactuando a malha do Nordeste, que faz a ligação São Luís a Fortaleza. Estamos promovendo 2 VLTs em Campina Grande, em Alagoas, ou seja, o Nordeste está todo em movimento no campo ferroviário. No eixo norte, nós temos um estudo já contratado, já vai ser entregue pela Infreciar para fazer a conexão de Açailândia a Barcarena, desafogando a estrada de ferro Carajás do transporte de grãos. Temos agora um julgamento agora importante sobre a Ferrogrão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, com um projeto pronto para ser enviado para o Tribunal de Contas. Então, saindo do eixo Nordeste, eixo Norte, indo para o eixo Malha Oeste, nós temos um plano de outorga pronto para a licitação da Malha Oeste. Estamos fazendo alguns refinamentos no estudo, porque é uma malha extensa, que precisa ser muito bem estruturada. Temos a prorrogação, né, Fábio? Agora indo para o Sul e para o Sudeste, a prorrogação da FCA, que já está praticamente, o projeto está praticamente pronto para seguir para o Tribunal de Contas da União. Temos a estrada de ferro. Estou confiando aqui no cronograma, né, Guilherme? O regulador está avaliando. Temos a estrada de ferro 118, anel ferroviário do Sudeste, né, que estamos com o projeto praticamente pronto também para ser enviado para o Tribunal de Contas da União, né, o corredor Fico-Fiol, a estrada de ferro 118. Na Malha Sul, nós estamos agora recebendo os estudos da Infreciar também para a estrada de ferro, a malha do Paraná, a malha do Rio Grande do Sul, com Cruz Alta até o Porto do Rio Grande, uma malha Mercosul, que nós estamos chamando de Mercosul, que pega desde Uruguaiana, indo até Porto Alegre, subindo para São Paulo. Então, são vários ativos sendo administrados pela Secretaria ao mesmo tempo, e isso é o que nós chamamos de Plano Nacional de Ferrovias. Todo o Brasil em movimento. Não existe região que não está sendo atendida pela Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário. Todas as regiões do país estão sendo atendidas. Temos a FTC, que agora a gente já soltou a documentação para avançar na prorrogação, ou seja, são basicamente 19 ativos, se a gente for somar cada item desse, em movimento ao mesmo tempo. Esse é o trabalho da Secretaria Nacional de Ferrovias, e eu quero agradecer o acolhimento do setor para esse planejamento. Nós sabemos que ferrovia não é um mercado de derivativo, é um mercado de ação, é um mercado de longo prazo, é um mercado em que as coisas acontecem um pouco mais devagar, mas nós estamos estruturando isso para entrar em 2026 com um portfólio normativo, com um banco de projetos, o pipeline, 8 leilões. A gente quer fazer a primeira rodada a gente nunca teve uma rodada de leilões em ferrovias. Estamos trabalhando para ter uma rodada de leilões em ferrovias, com uma estratégia de funding, de financiamento, com regras, Vicente, para dar previsibilidade para a indústria e fazendo parcerias. Fizemos parcerias com a Crossrail, fizemos parceria com os chineses, estamos com parceria com os Estados Unidos, estamos com parceria com a União Europeia, estamos atentos para o que está acontecendo no cenário internacional, e eu tenho certeza, Tufi, que a Transnordestina vai ser uma das maiores entregas que nós tivemos no país em ferrovias. 1.200 quilômetros de ferrovias. 1.200 quilômetros de ferrovias. Parabéns, você é um auá da atualidade. É isso, vamos dar um parabéns aqui para o Tufi. 1.200 quilômetros de ferrovia, Tufi. Em qual país está sendo construído 1.200 quilômetros de ferrovia? Parabéns. Então é isso. Obrigado. Obrigada, secretário. Diretor, acabou seu tempo, né? Mas muito obrigada pelo tempo aqui com a gente. Teve a oportunidade de ficar aqui com a gente a manhã toda. O setor agradece muito. Por favor, faça a sua despedida. Eu que agradeço muitíssimo, Natália, uma alegria muito grande, repito. Agradeço ao Tufi Mauá pelo convite, pela oportunidade. E, para finalizar, o Leonardo falou dos cronogramas e também lembrar da FTC, nossa pequena, grande ferrovia. Vamos também equalizá-la e seguir em frente. E o Leonardo fica preocupado com o cronograma lá dos leilões, e está certo seguir, mas eu dei um toque e falei, não,
A agência primeiro vai analisar tecnicamente cada ponto, porque a gente não é apenas um carimbador e chancelador, a gente tem um processo ali de análise e de encaminhamento. E paralelo, Natália, só um último recado, semana retrasada a gente fez uma iniciativa muito legal, que foi do RDT, a entrega dos drones, Pedro, que vai possibilitar uma melhor fiscalização das ferrovias e vai ser um projeto piloto que a gente vai querer replicar, não apenas no modo ferroviário, mas também no modo rodoviário, porque nas escassez financeiras de pessoal, tecnologia e inovação sempre é bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Continuando aqui, vamos trazer o setor privado agora para o debate, né, Fábio? A gente tem, às vezes, uma ideia que é bastante discutível do ponto de vista de concorrência, que a ferrovia é um monopólio natural e pronto. Mas tem concorrência, não tem? Tem concorrência, não tem? É bem diferente, às vezes, de quando a gente coloca ali um eixo de rodovia, que é aquele eixo principal, tem ali uma pracinha de pedágio, está passando pedágio, sua carga você tem que acordar todo dia e tentar vender, né? Perfeito. Então, queria um pouquinho da sua visão de como que a gente consegue trazer competitividade para o setor ferroviário, que tem uma dinâmica que é intensiva em capital. Então, quando a gente compara, né, a execução, a gente está fazendo a ferrovia do Mato Grosso, lá na Rumo, a gente tem uma média de 27, 28 milhões o quilômetro da ferrovia. Quando você vai olhar o preço de uma rodovia duplicada, 8 milhões o quilômetro, como que a gente consegue trazer competitividade para esse setor? O que o secretário Leonardo, a agência reguladora, precisa olhar para que esses 19 projetos que estão orbitando ali na carteira tenham atratividade, Fábio? Perfeito. Primeiro, novamente, estender o bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui nesse fórum, então, saúdo Davi Barreto, né, por ser um forte estimulador, Tufi Mauá, então vamos usar isso daqui para frente, o primo rico, né? Tá, Tufi, esquece. Esquece. Mas é um prazer estar aqui e principalmente uma honra estar no primeiro painel aqui, representando colegas aí com quem eu aprendo o tempo todo ali, estou olhando para eles, então vai ser ótimo falar um pouco disso. Primeiro, eu também questiono muito esse posicionamento, sei que o secretário Leonardo fala bastante sobre isso, né? Essa questão do monopólio, de fato é o monopólio mais competitivo que eu já vi na vida, né? Tanto que estamos vivendo isso agora no agro, né? Se fosse um monopólio, era só mandar a tabela de preços e acabou, né? Só esperar o pedido vir, e a gente sabe que não é isso, né? Ao contrário, né? O vínculo da ferrovia com a carga, ele é tão fundamental, né, ele é tão importante que o acompanhamento do que está acontecendo no mundo com as commodities é algo que influencia muito as nossas decisões, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, tanto de precificação quanto de investimento. A sua pergunta foi falar de competitividade na ferrovia. E as oportunidades são múltiplas e estão se apresentando. Acho que a primeira coisa que tem sido feita de uma maneira bastante séria e republicana, e aqui eu saúdo a figura do secretário Leonardo em nome do Ministério, é uma discussão ampla da forma como a gente vai reequilibrar as ferrovias, como a gente vai reequilibrar o investimento e permitir uma expansão. Só que aqui eu tenho que trazer uma outra palavra. O nosso presidente do Conselho falou de interoperabilidade. Você vê que eu falei devagar para não errar as sílabas. E eu vou falar de sincronicidade também, né? Quando a gente falar de ferrovia, a ferrovia em si é um pedaço pequeno da logística, né? Então, para você ter a competitividade, nós temos que colocar tudo em sincronia. E aí eu estou falando da previsibilidade da carga, né? E muita gente fala, né, Natália? Os contratos da ferrovia, eles são previsíveis porque são de longo prazo. Não, não. Não, não. No agro, por exemplo, nós transportamos grãos. Nós transportamos soja, nós transportamos milho, nós transportamos farelo. Todo ano é um novo contrato, todo ano é uma nova negociação de precificação, todo ano é uma nova negociação de volume de carga, quando existe das condições de take or pay, etc. Existe alguma previsibilidade em alguns segmentos, nós na VLI
temos 2 grandes concessões, a FCA e a Norte-Sul. Em alguns casos, onde existe uma proposta de investimento de grande monta do segmento industrial, aí sim nós somos convidados a fazer um contrato de longo prazo, porque eles precisam de previsibilidade. Nós atuamos muito com a siderurgia. Quando a siderurgia resolve investir numa nova planta ou expandir a capacidade de uma existente, o interesse do contrato de longo prazo parte deles para que eles possam ter a garantia do transporte de carga. Mas, normalmente, nós estamos ali, obviamente, incentivando o contrato de longo prazo para previsibilidade de investimento, mas nós somos apenas uma parte não monopolista dessa negociação. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né, é justamente esse vínculo, essa sincronia com a carga. Mas não para aí. Né? A gente fala muito de ferrovia ou rodovia, ferrovia e rodovia. Se a rodovia não presta um bom serviço, e aí vai o segundo agradecimento, segundo reconhecimento pelo trabalho do Ministério em relação a renovações das concessões rodoviárias, se a rodovia não estiver em bom estado, se a rodovia não estiver atendendo, né, a carga não chega no terminal integrador. A gente sabe que a ferrovia ela não vai sempre até a carga, ela vai na maioria dos casos que ela pode até a carga, mas existe uma sincronia muito grande entre o modal rodoviário e o ferroviário. Quando essa sincronia desaparece, quando cai uma ponte, quando existe algum tipo de risco no rodoviário de disrupção, isso afeta a nossa previsibilidade. Então, nós estamos falando de sincronia com a carga, de sincronia com o modal rodoviário e de sincronia com os portos. Muito se fala dos gargalos logísticos do Brasil. Eu prefiro falar das oportunidades logísticas do Brasil, né? E essa questão dos portos, também tivemos aqui a presença do ministro Silvio, é muito importante. Ou seja, o crescimento ele tem que ser escalonado em paralelo. Você cresce a capacidade da ferrovia, não encontra o porto para exportação, não encontra o porto para importação, tem alguma limitação, você começa a interferir nessa competitividade. Então, sincronia com o rodoviário, sincronia com o porto, sincronia entre as ferrovias, né? A interoperabilidade, que o Tufi bastante falou, ela é baseada em altos investimentos em tecnologia. Estamos falando de centenas de milhões de reais para que os trens possam passar a se comunicar uns com os outros, porque todos sabem, existe um grande compartilhamento de malha ferroviária entre as ferrovias. Eu não sei se isso é um conhecimento público, mas a VLI passa em malha da Rumo, a VLI passa em malha da MRS, a VLI passa em malha da Vale, a MRS passa em malha da VLI, a Rumo passa em malha da VLI, e nós vamos fazendo isso, aumentando e maximizando a capacidade. E isso é bom, e isso é saudável, porque com isso a gente utiliza melhor a malha. Mas os trens precisam estar bem programados e se comunicar. Quando a gente faz essa centena de milhão de reais de investimento, nós estamos trabalhando pelo aumento de capacidade logística do Brasil, e isso acontece. Tem que haver sincronia, e aqui eu quero me referenciar ao meu amigo da Greenbrier, Maxion, né, o Scolari, né? Nós precisamos ter muita sincronia, e eu sei que o Danilo da Wabtec também está aqui na plateia, olha lá, ele é com a mão levantada, né? A gente também fala, né, deve existir um monopólio na construção de locomotivas e vagões, e a gente sabe que não é isso. Infelizmente, né, nós temos poucos players, né, para montagem de locomotivas e vagões no Brasil, mas longe de ser monopolistas, eles trabalham muito em consonância conosco, porque eles precisam de previsibilidade. Né? Para a gente fazer um lote de locomotivas, não vai demorar menos que 18 meses. Um lote de vagões também tem o seu tempo. Essa sincronia também tem que acontecer. Então, para fechar um pouco da minha fala aqui, Natália, para aumentar a competitividade, tem muita coisa a ser feita. Fiquei muito feliz, né, com a presença da Luciana Costa, do BNDES aqui, falando do investimento, é muito importante essa viabilização. Tem muita coisa a ser debatida em relação à outorga, e a renovação da FCA ela é muito baseada em investimento, né, diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos 30 anos. A FCA pagou, em valores atualizados pelo CDI, 20 bilhões de reais de outorga até aqui, dinheiro que faz falta no investimento. Essa renovação é baseada em investimento, tem investimento, mas a palavra que eu queria deixar para todos aqui é essa questão da necessidade de sincronia, e então ferrovia não vai ser política de governo, vai ser política de Estado, e nós temos que arrastar todo mundo junto para esse investimento conjunto e manter a intencionalidade de basear a matriz de carga do Brasil em ferrovia, tanto quanto a gente já fez em rodovia.
Lauro, a Vale, ela é a maior transportadora do país. Ela é também a maior demandante de transporte do país. E como que você olha o desenho do Plano Nacional que a gente está trazendo aqui nas falas do secretário, com o aporte regulatório também da agência, em relação ao que a gente ainda tem de gargalos logísticos, né? O plano vai resolver todos os gargalos logísticos que a gente tem em ferrovia? E vocês, na Vale, como nós, estão implantando também uma ferrovia Greenfield, né? A FICO. Queria que você trouxesse também um pouco para a gente os desafios. Como que a gente ainda tem oportunidade de melhorar aqui no Brasil o processo de implantação de obras, licenciamento, a desapropriação, todo o processo. A gente está lá também na Ferrovia do Mato Grosso, como que a gente olha a capacidade de execução também das empreiteiras, mão de obra. Conta um pouco também da sua experiência ali na implantação da FICO. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer o Davi e o Tufi por, primeiro, me conceder o direito de estar aqui no primeiro painel, um recém-chegado no setor, e aprendendo com todos vocês desse setor tão importante do Brasil e da integração, que é o setor ferroviário. Agradecer o Leonardo, nosso primeiro secretário de Transporte Ferroviário, o Fábio, o Escolário, por estar com jeito, e a Natália, que está comandando esse painel de forma tão desafiadora pelo tempo, pelo momento e pelos temas. Seu primeiro inaugura um desafio muito grande, e não é à toa que colocaram ela aqui para a gente estar comandando esse painel. Bom, a gente tem muito orgulho de ter uma cadeia integrada de valor, uma logística integrada, em que a gente consegue conectar mina, ferrovia e porto e ser competitivo no mercado de commodities, levando o nosso produto de forma competitiva, de qualidade, no mercado consumidor. Tem um desafio enorme de logística, e a gente faz isso, e aí muito olhando daquilo que é proposto pelo governo hoje no Plano Nacional de Ferrovias, sobre os pilares de segurança. Não há como desenvolver ferrovia, não há como desenvolver empreendimentos de grande porte, se não houver uma base clara em segurança. Sob o olhar da sustentabilidade, é importante olharmos de forma ampla como conectamos comunidade, como conectamos o meio ambiente e como pensando no futuro. Inovação. Base de investimento massivo, capital intensivo, tem que estar atento à inovação, atento à tecnologia e, principalmente, atento ao olhar do contexto. Se a gente olha esses pilares que hoje estão sob a nossa lógica de logística, de estratégia da companhia, nós enxergamos essa mesma lógica no Plano Nacional de Ferrovias. A gente precisa ter previsibilidade, nós precisamos ter segurança jurídica, nós precisamos ter um ambiente regulatório adequado e nós precisamos ter o empreendedor, que é aquele que toma o risco, que enxerga a oportunidade e que enxerga também a vontade de fazer. E quando a gente enxerga nesse caminho esse ambiente, essa miscelânea de processos, e principalmente aqui hoje, nesse diálogo, a gente enxerga os investimentos acontecendo, os desafios acontecendo. Nós sim acreditamos que a logística é importante. Se a gente olha, principalmente como exemplo, a Estrada de Ferro Carajás, nós investimos mais de 10 bilhões de reais em aumento de capacidade, em manutenção dos nossos ativos, em inovação tecnológica e principalmente em eficiência. Esse é o grande desafio que nós temos de como transportar o nosso produto de forma eficiente e competitiva e principalmente com bases seguras e sustentáveis para o nosso cliente final. E nós sabemos que a gente pode mais. E por isso que a gente está investindo nos novos trens de passageiros. Em 2026, nós entregamos os novos trens na Vitória, Minas. Entregamos em 2027 em Carajás, para não só olhar sobre a ótica de carga, mas também de pessoas, como a gente consegue contribuir para o país. E você trouxe um ponto super importante, Natália, sobre o desenvolvimento de novas ferrovias, né? O licenciamento, sim, é um desafio grande que nós enfrentamos. E aqui eu queria fazer um registro muito importante ao governo, na pessoa do Leonardo e na Casa Civil, que tomou esse desafio do licenciamento e fez um acordo de cooperação com a Confederação Nacional da Indústria,
para melhorar e capacitar o ambiente do IBAMA, para tornar mais previsível esse processo. Se o licenciamento, de um lado, ele é, sim, um desafio, mas, por outro, também ele é uma grande oportunidade. Nós temos que evoluir bastante na questão... Existem questões de restrições técnicas nos desenhos, principalmente nos empreendimentos lineares. Muitas vezes temos dificuldade com relação às rigidezes locacionais. Muitas vezes temos os desafios de territórios sensíveis. Esse é o grande desafio, mas, por outro, nós trazemos também uma oportunidade de diálogo e de aproximação com a comunidade. E, sob nessa ótica dos desafios que nós temos e como as oportunidades, se traz ali um grande momento da gente criar a sustentabilidade através desses grandes projetos. E não podemos deixar da qualidade de mão de obra. Implantar empreendimentos no Brasil é a gente fomentar o desenvolvimento, mas principalmente a qualificação da mão de obra. E isso é muito importante a gente pensar nesse cenário, porque se o investimento de um lado está ali colocado, se o empreendedor está tomando risco, se tem um agente financiador com o BNDES de um lado, a gente tem que qualificar a mão de obra para ser compatível com os desafios colocados, principalmente dessas indústrias de base, de capital intensivo e dos empreendimentos lineares. Nós enxergamos completamente uma oportunidade de desenvolvimento de novos engenheiros, novos técnicos, qualificação de mão de obra, e não é fácil. E, por isso, uma grande concertação, né, uma grande convergência, em que nós buscamos o poder público, iniciativa privada, associação, como a gente teve aqui hoje, o lançamento do MBA, PPPs e concessões, mas principalmente o diálogo com a sociedade. Que enxergamos que é importante, sim, em termos de desenvolvimento, é importante, sim, em termos de investimento de massa, mas mais importante, a gente capacitar as pessoas para ter novas oportunidades. Porque a logística traz novas oportunidades, a indústria traz novas oportunidades, é assim que a gente vai caminhar para um país que seja do tamanho e da potencialidade que ele realmente tem. Então, nós enxergamos uma grande oportunidade no Brasil, continuamos investindo de forma massiva, lançamos em janeiro o Novo Carajás com investimento de mais de 70 bilhões de reais, lançamos agora em agosto, em Minas Gerais, um plano de investimento para Minas, um total de 67 bilhões de reais. Enxergamos que é importante nós continuarmos investindo no Brasil, continuarmos investindo em tecnologia e, principalmente, qualificar as pessoas para as novas oportunidades. Excelente, Lauro. Estando um pouco mais agora no coração da ferrovia, né, eu fui descobrindo como é especializada essa mão de obra, como é uma obra que é difícil você transacioná-la no mercado, né? Secretário, você sabia que para formar um maquinista são 9 meses? A gente demora mais para formar um maquinista do que um piloto de avião, dada a necessidade de seguranças e regras que precisa ter dentro da condução de um trem. A gente teve até a reportagem, né, do Fantástico esse final de semana, que mostra a responsabilidade que é você carregar uma máquina de 135 vagões, 80 milhões de toneladas, e como que isso é importante ter essa qualificação. Aproveito, até a gente estava mais cedo, né, na abertura com a CNI, com a CNT, toda a capacitação que a gente consegue fazer em conjunto com a indústria, com o sistema de transporte, é bastante importante. A gente está lá agora, Lauro, com a obra da ferrovia, né? E a gente está pensando agora, são 5 mil trabalhadores, como que a gente qualifica eles para operar aquela ferrovia? Porque não tem ferrovia lá. Então, como a gente também consegue fazer essa ponte agora para um trabalho que vai ser mais nobre, mais qualificado e mais técnico. Por falar em indústria, Eduardo, vamos trazer a indústria, que é parte muito importante do setor de ferrovia. O Fábio citou aqui, né, quando a gente demanda ali uma tabela, né, de trens, que a gente vai olhar locomotiva, a gente vai olhar vagão, não tem na prateleira para comprar, né, Fábio? Não tem na prateleira para comprar, são altos investimentos, o setor precisa de previsibilidade, a gente precisa olhar a trajetória de crescimento, porque para entrar em produção é um sistema super tecnológico. Eu estava ouvindo esses dias da equipe técnica, uma locomotiva tem mais de 160 sensores. A gente acha que é meio uma Maria Fumaça, mas não, é algo super tecnológico hoje em dia.
Então, queria trazer sua opinião de como a gente consegue dar os incentivos corretos para essa indústria, deixar essa indústria no Brasil saudável e dar previsibilidade para a gente conseguir crescer o nosso material rodante, ter um preço adequado e conseguir melhorar a tecnologia. Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Primeiramente, meu agradecimento ao Davi, especial. Davi sempre abre um espaço para a indústria, é um parceiro de longa data aqui e ele tem nos ajudado muito. Segundo, eu gostaria de agradecer ao Leonardo, porque desde o primeiro encontro que eu tive com o Leonardo, eu vou dizer para você que eu não saí muito satisfeito. Mas o Leonardo, ao longo do tempo, ele foi trazendo a indústria para perto dele e nós fomos entendendo cada vez mais qual era o projeto todo que estava por detrás. Então, ao longo do tempo, eu tenho aprendido muito com ele, porque agora toda reunião que eu saio, depois da conversa com ele, eu tenho alguma coisa para pensar. Ele sempre deixa alguma coisa para pensar, como a indústria pode entrar nessa equação de forma positiva. Então, Leonardo, muito obrigado. O trabalho que você está fazendo na secretaria é impressionantemente fantástico. Quero agradecer aqui o Vicente Abate. Acho que o que eu tenho de idade ele deve ter de ferrovia. Ele e o Javina, aqui representantes da Bifer, e o Javina, vice-presidente do Simefre, que também suporta bastante a indústria. Bom, isso posto, uma coisa que eu aprendi muito é que se existe uma palavra que é sinônimo de resiliência, é a indústria ferroviária. Porque eu acho que não existe nada mais resiliente que a indústria ferroviária, ou pelo menos uma das coisas mais resilientes. A Greenbrier, esse mês, completa 82 anos. Então, para estar 82 anos no mercado ferroviário, é um desafio grande. Do ponto de vista de capacidade, com todos os projetos que devem alavancar a geração de demanda para material rodante, quer seja ele locomotivas ou vagões, a gente tem que desmistificar uma coisa. Não existe problema de capacidade na indústria. A indústria de vagões de carga, hoje, tem uma capacidade de 12 mil vagões por ano, instalada. O que a indústria não tem é o que a gente chama de staffing capacity. Nós não temos pessoas para produzir 12 mil vagões. E aí vem o ponto da Natália, que o que a indústria precisa é de previsibilidade e linearidade. Se a gente tiver a previsibilidade que amanhã nós vamos ter que produzir 6 mil vagões, nós vamos nos preparar para os 6 mil vagões. Não tenho a menor dúvida sobre isso. A outra coisa que eu diria que, eu só estou falando de vagões, mas se eu falar de locomotivas, acho que o Danilo deve estar aqui, nós temos lá 250, capacidade para 250 unidades ano. E hoje a gente deve estar produzindo 50 em média. De vagões com a capacidade de 12 mil, nos últimos 3 anos, em média, nós produzimos 1.600. Então, a ociosidade da indústria é grande, na casa de 70% a 80%. Então, vamos desmistificar. A capacidade não vai ser problema. É só a gente ter a previsibilidade que nós vamos chegar lá. A mão de obra é uma preocupação, porque soldador agora está ficando cada vez assim, mais raro. E também demora muito tempo para formar um soldador, porque ele tem que ser formado em normas técnicas internacionais. O nível de padrão, hoje, dos vagões brasileiros, ele não deixa absolutamente nada a desejar com os vagões que são produzidos internacionalmente. A Greenbrier é uma empresa multinacional americana e a gente tem fábrica no mundo todo. Tanto é que hoje o grupo de desenvolvimento do Brasil, que desenvolve os vagões e projeta os vagões brasileiros, vai passar a dar suporte para a Greenbrier da Europa. Então, isso também muito por competência e também por causa de mão de obra. Então, a gente está vivendo um cenário na indústria ferroviária bastante desafiador para o futuro. Nós temos que tomar bastante cuidado. As oportunidades, né, de todos esses projetos que devem gerar demanda, então a gente está preparado para isso, e a gente tem uma oportunidade de contribuir. O que nós temos contribuído em relação ao design dos vagões
Dá para fazer uma relação simples. Olha, a gente tem uma frota mais ou menos de 157 mil vagões no Brasil, esses são dados da NTT, esses números variam relativamente, mas deve estar por aí. E a gente tem uma oportunidade que precisa ser trabalhada com o governo, com as concessionárias, não é uma solução simples, é muito dinheiro envolvido, para poder modernizar aos poucos a frota antiga. Então, nós temos uma frota de vagões, cerca de 30 mil vagões com mais de 50 anos, e isso é uma oportunidade. E a relação é simples. Imagina um vagão tanque, que é fácil da gente entender, carrega os líquidos. 50 anos atrás, ele carregava 50 mil litros, 53 mil litros. Hoje, o menor vagão produzido tanque carrega 105 mil litros. Com o mesmo consumo de combustível. Porque no passado, por tecnologia mesmo, se fazia um cálculo estrutural tão super conservador que a gente carregava muito aço e pouco líquido. Hoje a gente carrega mais líquido e menos aço. Então, para efeito da locomotiva, ela praticamente tem o mesmo consumo. Se nós fizermos só uma ideia aqui de renovação dessa frota com mais de 50 anos, em termos de redução de consumo de combustível, seria algo em torno de 58 milhões de litros de diesel por ano. Então, a sustentabilidade que os vagões hoje trazem é bem grande, muito grande. A mesma coisa vale para os vagões graneleiros, né, porque a grande frota que a gente também tem muito graneleiro. Os vagões graneleiros que carregavam 70 toneladas, hoje carregam 102 toneladas. Então, vocês têm uma ideia de proporcionalidade aí, o que isso traria também de produtividade e modernização para o setor ferroviário. De tal forma que a indústria nós estamos bem posicionados, a gente tem tecnologia, os investimentos na indústria continuam. Hoje a fábrica é muito automatizada, tem muitos robôs e tudo, mas a gente continua precisando de soldador. E esse é nosso desafio, nós temos escolas de solda, para que a gente possa fazer frente a essa demanda, que eu espero, que estou aqui bastante esperançoso que em breve tenhamos a FCA aprovada, que isso também vai nos ajudar muito a trazer bastante estabilidade do ponto de vista de planejamento para a indústria. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Para a gente manter nosso combinado aqui, então, 2 minutinhos para cada um fazer uma fala final aqui, para a gente poder almoçar e continuar os painéis à tarde. Davi falou que tem muita coisa legal para ser discutida aqui à tarde ainda. Amanhã também vai ter um dia de debate. Secretário, por favor, suas falas finais. Eu quero aproveitar esses 2 minutos para agradecer mais uma vez a oportunidade da Secretaria poder participar desse evento, poder falar sobre os trabalhos. É sempre bom estar reunido com o setor, ouvindo. Aprendi muito na fala de todos vocês aqui. E vamos em frente. Contem com a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, 24/7, trabalhando firme e forte lá. Quero agradecer o empenho da equipe da Secretaria, na pessoa do diretor Hélio, na pessoa da diretora Mariane, meu chefe de gabinete, Jefferson. É uma equipe enxuta, mas que tem se esforçado para fazer as entregas que são solicitadas pela alta administração. Agradecer a confiança do ministro Renan Filho no nosso trabalho e vamos em frente. Obrigado. Da minha parte, quero reforçar mais uma vez, e acho que eu falo em nome da NTF, dos seus membros, de que existe uma clara intencionalidade dos investidores, dos nossos acionistas, de manter e ampliar o investimento em ferrovias no Brasil. Existe uma clara intencionalidade de modernização com tecnologias atuais, com tecnologias, não apenas, a gente fala muito de inteligência artificial, mas eu tive a oportunidade de visitar a Greenbrier novamente na sexta-feira, né?
E se a gente quer ver o primeiro mundo no Brasil, basta pedir ao Scolari para recebê-los na fábrica, e vale o mesmo para o Danilo também. Então, existe essa intencionalidade em torno da indústria. E um tema que eu vejo que está muito em pauta e que eu acho que a gente precisa ressignificar é a tal da segurança, né? Fala de segurança jurídica, segurança disso. Não há segurança no mundo VUCA, né? Que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. A segurança, pode esquecer, se você vai trabalhar atrás de segurança, você vai ficar louco. A maior segurança que nós vamos ter, todos nós, é um ambiente republicano de discussão. Ora no Ministério, ora na NTT, ora no DENIT, ora com aquelas associações que representam os usuários e, principalmente, não somente, num espaço como esse, onde por 2 dias a gente vai poder debater em cima do palco e embaixo do palco. Essa é a única segurança que nós vamos ter. Espaço amplo e aberto republicano para debates. Obrigado, Natália. Eu queria reforçar aqui o compromisso da empresa e de todos os colegas de trabalho com o diálogo, com a cooperação e com a transparência. Nós acreditamos que esses 3 pilares são os pilares que a gente vai manter com a sociedade, nós vamos manter cooperação, diálogo com o poder público, com as agências reguladoras, com os colegas do setor, com as associações, porque assim a gente consegue construir um ambiente, como o Fábio trouxe, um ambiente cooperativo, um ambiente profícuo no sentido de discussões de processos, mas principalmente um ambiente que nós consigamos trazer previsibilidade e que nós consigamos colocar no chão ou nos trilhos aquele investimento que a gente tanto quer no nosso Brasil. Muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer a todos, agradecer aqui ao Fábio, o Guilherme Melo, o Pedro Palma, que são parceiros, porque vocês não têm ideia no dia a dia, quando a indústria tem aqueles downturns, né? Aí é só passarmos no telefone assim, olha, Guilherme, preciso de ajuda, né? Pedro, preciso de ajuda, Fábio, preciso de ajuda aqui. E eles têm sido grandes parceiros, não tenho absolutamente nada a dizer, senão meu muito obrigado a todos aí. E um agradecimento também ao pessoal da Amistad Rail, que se esforçou muito para colocar o truque de a mais alta performance que a gente tem hoje. Então, o truque Motion Control, produzido pela Rail, pela Amistad Maxon, é coisa muito importante de primeira linha. Lembrando-se que, depois do diesel, o maior detrator de custo são as rodas. E esse truque permite uma interação entre a roda e o trilho, que tem um desgaste muito menor das rodas, portanto, levando também valor agregado aos nossos clientes. Obrigado. Finalizar agradecendo o Davi por esse evento. Eu sei que dá trabalho, mas o setor gosta muito de estar junto, de ter oportunidade aqui para debater. Tufi Mauá, né? Tufi Mauá, queria agradecer a liderança na NTF, aqui com todo o setor, acho que sua fala foi super importante. Meus colegas aqui, secretários, sempre com a porta aberta, nossos parceiros aqui de dia a dia, VLI, Vale e a indústria. Obrigada a todos e excelentes painéis e debates aqui.